Olá, povo de Deus! Estamos aqui no nosso primeiro podcast Somos Uma. A pedido de muitas no direct, o grande dia chegou. E estamos aqui, nesse grande desafio, com algumas convidadas. Está comigo aqui a nossa pastora Raquel Prado, a nossa psicóloga Fernanda Machado e a nossa querida pastora Nilda Gonçalves. A paz do Senhor, meninas. Que prazer recebê-las aqui neste dia, nesta tarde, para esse grande desafio que o Somos Uma nos proporcionou. Paz do Senhor, pastora Raquel Prado. Paz do Senhor, a alegria é toda minha, é uma honra poder participar e desafia com a gente mesmo, né? Paz do Senhor. Essa é a nossa psicóloga, para quem não conhece. Paz do Senhor, é uma honra estar dividindo a mesa com mulheres tão cheias de Deus. Acredito que será um momento único, onde grandes coisas, serão feitas e vai ser de proveito para muita gente, para vocês que estão aí, vão assistir depois. Grandes coisas vão acontecer. Paz do Senhor, pastora Nilda Gonçalves. A paz do Senhor. Eu sempre costumo dizer que a voltagem é sempre 220. Então, estamos aí nesse desafio e com certeza a voltagem vai ser a mesma. Ô, glória! Estamos nesse primeiro podcast com um tema, né? Nós fizemos 7 dias de live e durante essas lives, alguns assuntos foram ali abordados para nós. Então, nós viemos aqui, como estamos no mês de setembro, abordado o Setembro Amarelo. E nosso podcast tem um tema, nós somos chiques. Qual o tema, psicóloga Fernanda? A sua vida tem valor. E antes de nós começarmos, eu quero conhecer um pouquinho das nossas convidadas. Apesar de ela já ser integrante do Uma, ser nossa participante, muitas pessoas querem conhecer um pouquinho de quem ela é. Um pouquinho da pastora Nilda. Conta pra gente quem é a pastora Nilda. Então, a pastora Nilda é, como diz as irmãs, sempre se costuma dizer, é Nilda. Cadê, irmãos? Nilda de paciência. Nilda de paciência. Eu sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus em paciência, meu esposo é pastor, lidero o grupo de mulheres, tenho andado por aí pregando a palavra do Senhor. Quer dizer, é muito bom. Essa é um pouco de Nilda. Serva, crente, adoradora, adora uma oração, aleluia. Essa é Nilda. E além disso, adora encher o carro de mulheres. Também. Esqueceu desse detalhe. Esse detalhe é forte. E agora vamos conhecer também um pouquinho de quem é a pastora Raquel Prado. Então, pastora Raquel Prado. Primeiramente, pastora Raquel Prado, antes de ser pastora, é Raquel, né? Raquel Cristina Prado Rocha. Esse nome lindo, maravilhoso, né? Então, eu tenho, as pessoas têm dificuldade de revelar a idade, mas quando eu revelo a minha idade, se manifesta, é tangível, é palpável, é visível a bondade de Deus. Eu tenho 41 anos e esse ano eu faço 17 anos de ministério pastoral. Fui separado ao ministério pastoral com 24 anos. Gosto sempre de lembrar e de falar para você que está nos assistindo que eu fui ungida, separada, consagrada, reconhecida diante dos homens numa época de impossibilidade, num lugar improvável, mas quando ele quer, ele faz. Por formação, tenho formação em técnico em enfermagem, onde eu atuava na área do CTI pediátrico, e que sempre gostei, nunca tive dificuldade de saber o que seria. Acho que eu já nasci sabendo o que seria, Sempre fui uma pessoa decidida, nunca tive dificuldade para fazer as minhas escolhas. Me converti aos 17 anos, aos 20 já estava afinco na igreja e com 24 separado ao ministério pastoral. Pastora, a senhora se converteu e foi direto ao ministério pastoral? Não, passei por todas as etapas. Fui intercessora, obreira, diaconisa e comecei ali no ministério Sarando a Terra Ferida. Separada ali, separada pelo pastor Vanderlei Prata, e hoje estou integralmente, na totalidade, servindo, trabalhando a Deus, ministrando a palavra de Deus, aonde Deus tem nos levado por um propósito, E essa aí é um pouquinho de mim, E, pastora, a senhora é formada em quê? PhD, THD, semideus? Não terminei ainda, mas em curso de terminar a minha faculdade de teologia, mas todo dia no processo mergulhada no azeite de Jeová. Amém. Amém.
Depois dessa grande apresentação, né, Fernanda? Ficou complicado para você. Mas nós queremos saber quem é Fernanda Machado. Bom, bonita, ela já é, né? Linda. Linda. Agora queremos conhecer um pouquinho da Fernanda. Ai, gente, ó, profissionalmente, né, eu sou psicóloga, formada em psicologia, sou terapeuta cognitivo-comportamental, mentora de mulheres, sou formada em alienação. Profissionalmente, hoje, eu tenho uma clínica, né, onde eu trabalho com outras psicólogas, nutricionistas, psicopedagogas. De formação, eu sou essa Fernanda. Agora, como mulher, serva do Senhor, sou diaconisa na Assembleia de Deus em Paciência. Hoje, junto com meu esposo, nós pastoreamos uma congregação, né, a congregação do 7 de abril. Mãe, vó, né, líderes de mulheres e serva de um Deus vivo que é maravilhoso, que me salvou, me resgatou, me deu nome e sobrenome. E é por isso que eu amo esse Deus demais. Agora eu vou falar uma coisa, hein? Vó me surpreendeu. Pelo amor de Deus. Que isso? Novinha, né? O formal de Jesus é bom, né? Graças a Deus. E eu sou a menor desta mesa, né? Porque eu estou ao lado de grandes mulheres de Deus, mas Deus é bom, porque Deus nos coloca mesmo no meio dos grandes. Eu estou feliz, eu sou apenas a Karine Faria, que Deus separou para essa grande obra. Brincadeira. Sou Karine, graças a Deus. Faço parte da membresia aqui da Rua César, onde nós estamos gravando o nosso primeiro podcast. Sou serva de Deus Altíssimo, Deus tem me separado para essa grande obra. Graças a Deus, nasci no berço evangélico, meu pai é pastor e aqui estou eu fazendo a obra do Senhor. Amém? Mas vamos entrar no nosso tema, a qual estamos bem assim, ansiosos para conhecer. E eu já vou dar para a psicóloga Fernanda falar um pouquinho para a gente sobre esse tema. Sim, a temática, né, do Setembro Amarelo, esse ano ele tem como tema principal a valorização da vida, sua vida sempre tem valor, pelo grande índice de suicídio, pela depressão hoje ser uma doença que nós vamos entender que é uma questão de saúde pública, porque nós temos uma estatística que até 2030 a depressão vai matar mais que o câncer. E o adoecimento ele chega a rico, a pobre, a preto, a branco, a crente, a quem não é crente. E é muito importante trazer esse assunto também para o povo de Deus. Então, assim, eu já quero te parabenizar, tá, por essa iniciativa. O setembro ele tem essa cor amarela, não é de propósito. Existiu nos Estados Unidos, algum tempo atrás, um jovem chamado Mike. E ele tinha um Mustang amarelo. E ele vai cometer o suicídio dentro desse carro, né? E os pais dele, o pai dele, ele ficou muito comovido de ver que o filho estava em sofrimento. Ele não pôde fazer nada, ele não percebeu que o filho estava doente. E esse rapaz acaba se matando. E no enterro desse menino tem uma simbologia muito grande, porque ele vai fazer vários cartãozinhos, né, dizendo se aqueles jovens que estavam ali, que eram os amigos dele, precisassem de ajuda, poderiam contar com ele. Então é por isso que é o Setembro Amarelo. Ele vem com o princípio, né, ele vem com essa dinâmica de nos trazer consciência, da conscientização sobre a necessidade de falar sobre suicídio, depressão e todos os transtornos mentais que vão fazer com que as pessoas tenham esse ato de tirar a sua vida. Agora, Fernanda, fala uma coisa pra gente. Eles sempre dão sinal, a gente que convive com alguém assim, a gente consegue perceber isso? Nem sempre. A gente costuma falar assim, a depressão não é uma coisa taxada, né, em um grupo de sintomas, né? Para a saúde mental, né, nós temos um catálogo de doenças mentais, nós temos critérios diagnósticos que vai avaliar o grau da depressão, que a gente não tem só a depressão, nós temos tipos de depressão. Então, esses critérios diagnósticos, ele vai avaliar qual é o grau da depressão. E nem todo mundo vai ser aquele deprimido que vai ficar em casa deitado no quarto assistindo televisão ou não querendo falar com ninguém, né? Tem deprimido que sai para trabalhar e vive a vida como se nada tivesse acontecido. Mas o vazio, a tristeza, a incapacidade está ali dentro dele, né? E quando a gente fala sobre isso, assim, de tem sinais, alguns vão dar um sinal ou não, nem sempre. Nem então, sempre. Essa questão de, por exemplo, esses que saem, que têm uma vida mais ativa, que não está aquele no cantinho, que o nosso pensamento é que ele vai estar
meio murchinho, esse é mais difícil, então, a gente perceber, porque ele vai estar na rua, ele vai estar alegre, mas ele tem um vazio dentro de si. Ninguém consegue fingir o tempo todo. A pessoa pode ficar rindo, pode ficar brincando, pode estar muito bem, mas ela não consegue se manter naquele posicionamento o tempo todo. Por quê? Depressão é doença. Ela não é uma coisa que eu acordei de manhã e decidi ficar deprimido, não. Depressão é uma questão neuroquímica no cérebro que não funciona bem. Deus, quando criou o homem, ele foi muito perfeito na criação. Ele nos deu recursos, né, físicos, biológicos, para poder lidar com as adversidades da vida. Se a gente não consegue lidar, é porque algo dentro da gente não está funcionando bem. Fora uma toda a esfera que vai vir depois com a pastora, né, o espiritual. Então, assim, todos nós temos recursos para poder viver e viver bem. Né? Só que nós também temos experiências de vida. Nós temos questões genéticas. Nós temos vários fatores que podem trazer um adoecimento. Então, depressão não é falta de Deus, não é frescura, não é esquisitice, não. Depressão é doença, porque ela traz prejuízos significativos para a vida cotidiana da pessoa. Então, assim, o estar alerta aos detalhes. E você acha, como psicólogo aqui, por exemplo, a família que tem uma pessoa que tem um quadro como esse, e a pessoa fica falando, isso é besteira sua, para com isso, olha para cima. Tu acha que isso leva a pessoa a ter mais resistência de quem está ouvindo isso? Ou tu acha que ela... Como a gente deve proceder quando tem um quadro desse dentro de casa? Porque uma mãe, por exemplo, que quer ver uma filha coada, a tendência é a nossa falar, filha, sai daí, você é nova, é bonita. E de repente aquilo para ela vai soar como uma afronta. Explique isso pra gente. Então, assim, voltando àquele ponto dos sinais, né? Uma pessoa que, de repente, quer muito passar em uma prova de concurso público e ela consegue passar. Tá todo mundo ali muito feliz por aquela realização e aquela pessoa vê aquilo como algo banal. É assim mesmo, né? Assim, uma situação onde todo mundo estaria feliz, comemorando, e a pessoa é apática a essas situações. Ela não quer mais estar onde até então, para ela, era momentos de prazer e alegria com a família. Ela não, prefiro ficar dentro de casa. Isso são sinais imperceptíveis. E você começa a falar, a pessoa é esquisita, ela é estranha, não quer mais ir na festa da família, sabe? É esquisita, ela entra, não fala com ninguém, sai, mas ela fazia isso antes. Então, são sinais imperceptíveis, mas que começam a acontecer com muita frequência. Quando a gente tem um amigo, um familiar nessa situação, você falar para ele, você tem dinheiro, você tem estudo, não vai, ele sabe de tudo isso. Não é uma questão que eu queira ou não ficar naquele estado. Eu tenho um componente químico no meu cérebro que não está funcionando para poder fazer eu ver prazer na vida. Para que eu não ache alegria na vida, porque tudo isso tem dentro da gente. Nós temos, né, falando sobre questões hormonais, né, de neurotransmissores, todas as questões, substâncias que são colocadas no nosso organismo para que a gente acorde animadinho e ir para a academia. Ainda que você não queira a academia seja um horror, mas eu vou lá porque eu preciso por causa da minha saúde, por causa do meu corpo. É ativado dentro de você esse mecanismo que vai te impulsionar a fazer isso. Em uma pessoa com essas questões neurológicas, neuroquímicas no cérebro danificada, não tem motivação na terra que faça ela levantar e sair de casa. E ainda se ela for para uma obrigação assim, muito grande, motivo muito maior, mas prazer ela não vai ter nenhum. Ela não tem prazer na vida, em nada na vida. É uma falta de prazer em tudo. Não é em uma situação, não é em duas, é em tudo. Todas as áreas. Todas as áreas, então ela fica tipo bloqueada, né? E seria melhor, então, como mãe, né? Procurar uma orientação de um profissional, quando a mãe perceber isso. Porque como mãe, eu falo mãe porque o projeto Somos Uma é algo voltado muito para as mulheres, né? Então, como mãe, porque a mãe chega naquele extremo de, meu Deus, o que é que eu faço? Deixo ela aqui assim ou tento procurar uma ajuda de um profissional para me ajudar? A oração e ação. Então, por que a orientação de profissional é muito importante? Porque nem tudo é depressão. A gente está falando aqui sobre mãe, nós temos adolescentes é toda uma questão biológica hormonal acontecendo. E nós também temos traços de personalidade. Tem aquela pessoa que é mais retraída mesmo, que ela é mais no cantinho dela. Ela não vai ser uma pessoa super, extrovertida, que vai brincar, que vai zoar. É o jeito dela.
né? E às vezes assim, a nossa expectativa no outro é que o outro seja aquilo que a gente quer. Mas o outro tem limitações. E quando você chega a conversar, a gente precisa quebrar esse tabu de que profissional, psicólogo só atende maluco, que psiquiatra é coisa de doido, que medicação é coisa do inferno. A gente precisa quebrar isso porque é o profissional que vai te orientar o que você vai fazer. É ele que vai falar, olha, mãe, essa criança, esse moço, essa moça, ele está realmente em um quadro deprimido, um quadro ansioso, que é muito comum, né? Eu atendo muitas das vezes, chegou com ansiedade, mas também tem um quadro depressivo no meio. E a gente vai, entra e consegue trabalhar com os dois. Medicação não é, gente, nada assim horrendo, desesperador. A medicação é uma bênção. Ela bem orquestrada por um médico, um psiquiatra, né? Eficiente, que trabalhe direitinho, ela vai colocar em ordem essa questão química no cérebro que não está funcionando. É para isso que a medicação serve. Ótimo. Agora, no caso, uma mãe que já pegou um filho tentando suicídio, né? Qual o proceder dela? Ela fica vigiando? Ela deixa ele com espaço? O que se faz? A tentativa ao suicídio, ela é, assim, o limite onde tudo já deu errado, assim, é o ápice do transtorno. É o ápice. É onde assim, a pessoa já olhou para todos os lados e não viu solução. Lembrando que quem tenta suicídio, gente, não quer desistir da vida, não quer acabar com a vida, porque o cérebro humano jamais, presta atenção nisso, ele jamais vai fazer nada contra o nosso corpo. O nosso cérebro não tem essa capacidade, porque o nosso sentido é de vida. Tudo que a gente vai fazer é para viver. O adoecimento, né, que vai fazer com que a pessoa pense que não tem mais solução para a vida dela. Que para ela se livrar da dor, para ela se livrar do sofrimento, ela precisa morrer para ter paz. Tá? Então, quando a gente tem alguém, veio de tentativa suicida, né, que tem os tentantes e tem os que cometeram. Tem um tentante na sua casa, ele está falando, eu vou suicidar, eu vou morrer, ele está se mutilando, que também é um dos sinais que fica ali, é muito comum. Hoje nós temos assim, uma epidemia de automutilação. E a automutilação não é só corte no braço, tá? Tem jovem, tem mulher também que se mutila também na virilha, na perna. Ou então injetam alto índice de medicação que não vai matar em si, mas está causando algum dano no corpo. Então nós temos vários tipos de comportamentos autolesivos que também caminham para a tentativa de suicídio. Quando você tem uma tentativa de suicídio na sua casa, a primeira coisa que você faz, você leva essa pessoa para a emergência. Ela precisa ser contida com medicação, porque ela está no ápice do transtorno dela. E só conversar, falar que isso vai passar, que você vai melhorar, isso não vai adiantar. Ela precisa ser orientada, ela precisa ser medicada, ela precisa ser cuidada por uma equipe, né, que vai, naquele momento, acolher essa demanda. Aí, após isso, passou pela emergência, ela foi medicada, a família foi orientada, aí se encaminha para um tratamento com o psiquiatra para entrar com a medicação e o psicólogo para entrar com a psicoterapia. Porque assim, Fernanda, agora esse assunto na igreja está sendo, graças a Deus, né? A gente vê muitas igrejas fazendo essas campanhas de Setembro Amarelo. E como o nosso público, né? A maioria do nosso público é voltado para o feminino, algumas irmãs não têm só a depressão, né? Vem a crise de ansiedade, a crise do pânico. E nós recebemos algumas perguntas, e a pastora Raquel Prado está aqui, né, conosco justamente para nos ajudar a responder. Quando a pessoa está numa crise de ansiedade, tem essa crise de pânico, elas pedem oração, né, nesse momento. Como é que é a luz da Bíblia, pastora Raquel? Agora, só para a gente dar uma pausa aí com a Fernanda, responde para a gente, porque assim, nós recebemos muitos pedidos de oração nesse sentido. Estou vivendo uma crise de ansiedade, estou vivendo uma crise de depressão, e tem muitas pessoas que acham que é só doença e que a oração não é eficaz, entendeu, pastora Nilda? Para esse tipo de coisa. Então, assim, agora nós vamos ter a resposta, né, que algumas tantos queriam. Pastora Raquel Prado. Então, nós ouvimos aqui algumas explicações à luz da ciência, do entendimento que a gente precisa ter. Agora, à luz da Bíblia, assim como eu não posso ignorar que de fato e de verdade a depressão é um diagnóstico, é uma enfermidade, ela é real, é uma realidade. Eu também não posso ignorar
e acreditar que a depressão também ela não é um caso espiritual. Então, aqui não há uma verdade absoluta. A enfermidade, o diagnóstico existe, mas também existem casos em que se abriu porta de legalidade para o espiritual, para a ação espiritual. E como que a gente discerne isso? A gente precisa fazer uma leitura, a gente não pode ignorar. Como você disse, graças a Deus, a igreja tem despertado para tratar o assunto como deve ser tratado, dentro de uma realidade. O problema é que é muito mais fácil a gente endemonizar também tudo, né, e repreender e tá tudo certo. Porque aquilo que é demônio, a gente dá uma ordem que na autoridade do nome de Jesus, ele saia e ele vai sair, acabou, não vai ter problema. Agora, aquilo que já virou um ciclo, que já é repetitivo, que é uma situação em que a pessoa vive mergulhada naquilo, eu preciso entender o que Tiago diz, que a fé sem obras, ela é morta. Então o que eu preciso fazer? Orar sempre. Só que eu também não posso chegar ao ponto de não buscar ajuda médica. E a religiosidade coloca barreira nisso. Então, como que a gente discerne? A gente ora. E se é algo somente espiritual, você vai orar. E isso não vai acontecer mais. Porque Jesus, ele não brinca. Ah, não, vou tirar agora, depois vai voltar. Meu irmão, é na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo, dou uma ordem agora. Sai em nome de Jesus. Enfermidade, vai embora. Como é que a gente trata a ansiedade? Ansiedade, a gente tem que ver se é só ansiedade, porque se for só ansiedade, é uma questão espiritual se for só ansiedade. Como assim, pastora? Se for só ansiedade, é uma questão espiritual. É uma questão de incredulidade, minha filha. Você precisa acreditar que Deus é poderoso para resolver seu problema. Você está ansiosa porque você está com uma dívida. Você está ansiosa porque você está com um problema que você não consegue resolver na igreja. Então, o que você tem que fazer? O exercício da fé. Agora, se essa ansiedade está te levando à paralisia, se essa ansiedade está te levando a transtornos, a outras coisas que estão envolvendo a sua família, já entrou o diagnóstico clínico. Por quê? Porque um abismo vai puxando o outro. Então, o que acontece? Eu oro. E se na minha oração, se na minha consagração, essas coisas não cessam, porque eu não acredito numa coisa que eu estou orando e já repreendi em nome de Jesus e ela persiste, eu não posso ignorar a necessidade de buscar um médico. E o problema é que, quando a gente fala de terapia, na igreja a gente fala, Jesus é o psicólogo dos psicólogos. Mentira? Não, mas quem criou a psicologia? Satanás? Não, foi Deus. Foi Deus que deu essa profissão, foi Deus que deu essa habilidade para o homem, e ele deu para quê? Porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. E o espírito é com ele. A alma a gente trata também na oração. Mas e o corpo? A gente trata como? A gente trata na busca das medicações. E a gente não pode ignorar. E aí a gente diz, Jesus, ele é psicólogo dos psicólogos. Correto. Ele é psicólogo dos psicólogos. Mas o que te impede de procurar uma psicóloga? O que te impede de procurar uma terapia? Porque você vai falar para uma profissional, só que aí que está. Não é qualquer profissional que você vai procurar. Eu não estou falando para você procurar uma profissional que vai te colocar em transe, que vai te hipnotizar. Tem profissionais capacitados. Nós temos aqui o exemplo de uma que pode te ajudar à luz da Bíblia. Só que diante de um profissional, ele vai te ajudar a enxergar coisas que você sozinho não consegue enxergar. Ele vai falar coisas, você vai ter coragem de falar coisas para ele que você não tem coragem de falar para quem está do seu lado. Porque o profissional está ali não é para te julgar, é para te ajudar. E quando você começa a falar, começa a desobstruir o que está dentro. Você começa a colocar para fora o que te angustia. Exemplo, qual é o exemplo que a gente tem disso? A própria Ana. Anos e anos subindo para adorar no templo do Senhor. Ela não estava fora da presença, não estava desviada nem endemoniada, subindo para sacrificar. Mas no lugar do sacrifício, no trajeto da adoração, tinha uma irritabilidade. Alguém que jogava na cara dela aquilo que ela não podia gerar, aquilo que ela não tinha. E isso gerou dentro de Ana uma amargura. Isso gerou dentro de Ana um bloqueio. E por que não dizer que isso mexeu no metabolismo hormonal, neurológico? Mexeu! E há 10 anos ela não sorria mais. Há 10 anos o seu rosto era o rosto de alguém abatido.
Mas observe que um dia, depois de 10 anos, o marido vai olhar para ela e vai dizer: não te sou melhor que 10 filhos. Ele vai tocar na ferida e vai dizer para ela: eu te amo com amor real, um amor verdadeiro. Eu não amo você por aquilo que você pode gerar. Só que a palavra de Deus diz que essa palavra vai despertar Ana. A gente, como serva de Deus, a gente tem que ter uma palavra que desperte alguém, para fazer uma analogia, se o que ela está passando é espiritual ou é um processo realmente de diagnóstico físico. E a gente não pode ter vergonha se for um diagnóstico de buscar ajuda. O processo de Ana, graças a Deus, era só espiritual. Por que era só espiritual? Porque ela volta para o lugar onde ela sempre esteve, mas não consegue falar. Olha a obstrução aí. Por quê? Porque está amargurada. Só que quando ela fala, ela vai ser ofendida. Ofendida por quem? Pelo sacerdote. Por que ofendida? Ele vai dizer para ela: ó, tu é bêbada, para de tomar esse vinho aí, para de se embriagar. Aí ela vai conseguir falar: não estou embriagada, o que eu tenho é amargura de alma. E o que tem que ter na nossa boca é a palavra da verdade para ajudar a iluminar alguém, para que ela coloque para fora aquilo que de fato ela está sentindo. E a gente está falando aqui de mulheres, claro, exato. Mulheres geram filhos, mas a gente precisa falar das crianças que estão vivendo debaixo de um lar opressor, debaixo de um lar onde não tem alegria, debaixo de um lar onde não tem paz e não tem ninguém para ouvir ela. E tudo que ela quer é ser ouvida. Mas o pai e a mãe olham e dizem: ele é assim mesmo, está atribulando a minha vida. Não, ele é desse jeito. Essa criança está em profunda depressão. E aí é o quê? É físico e se tornou espiritual. Porque o diabo encontrou uma legalidade. Então, pastora, como é que a gente trata isso? Minha querida, a gente trata orando, jejuando, buscando e também aplicando a obra. A obra é que, se necessário for, procurar a terapia. Deixa eu falar uma coisa aqui dentro disso que a pastora Raquel colocou pra gente aqui, a questão da ansiedade, que foi a pergunta, né, inicial da Karine, eu anotei aqui. Existe uma ansiedade que pode ser provocada, vocês que estão aqui. Por exemplo, eu comprei demais, me endividei no cartão, peguei dinheiro com quem não era para pegar. Isso vai gerar em mim também uma ansiedade provocada por um ato meu, entendeu? Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Né? Sim. A psicóloga pode dar continuidade, conferir se o que eu vou falar é correto. Eu sou uma pessoa que a gente diz reduzida, né? Bariátrica. Eu fiz bariátrica vai fazer 8 anos. E eu lembro que no tratamento com a psicóloga, porque o problema do obeso, a obesidade, ninguém é gordo porque quer. Obesidade é uma doença crônica. Um exemplo, eu estou magra, mas eu não sou magra. Eu carrego eu tenho que estar em profundo e eterno tratamento, controle. Então, a gente tem que fazer o tratamento da psicologia com a psicóloga para tratar a mente. Por causa do transtorno obsessivo compulsivo. Alimentar. Sim. Você não come porque tem fome. Quando você tem fome, você come o que te é essencial e você pode comer o que é saudável. Para saciar. Agora, você come por compulsão, você come para poder descontar. Tá triste, você come uma pizza, você come 300 hambúrguer, você vira uma Coca-Cola. Tá feliz, você come porque você quer comemorar. Isso é um transtorno obsessivo. Tudo que é em demasia não é bom. Sim. Tudo que é em demasia, exageros não são bons. Então, o que acontece? Neste caso, né, nessa situação, você já vê que já tem um desequilíbrio. O problema não é. O problema é que ela vai ter ansiedade para pagar a conta é secundário. Sim. Na verdade, o problema primário é quando ela saiu para fazer essa compra. Ela já tem um transtorno. Ela já saiu para comprar. É você comprar a mesma roupa. E isso a gente era tratada e dirigida pela psicologia para ter esse cuidado. Você nunca teve, mas agora que você está com um corpinho assim, você vai poder encontrar, mas cuidado para não desenvolver esta doença. Porque você vai comprar a mesma roupa, do mesmo tamanho, com cores diferentes, só que você vai comprar em excesso. Então o problema não é quando a conta vem, é quando ela saiu para fazer. Entendi. Isso é tão sério que a pastora Raquel trouxe que hoje nós temos transtorno de exagero.
né? E a gente costuma falar que todo exagero esconde uma falta. E a falta não é na loja, não é na comida, Isso a falta aí. é aqui, ó. É dentro da gente. É um lar que foi disfuncional e você quer compensar uma necessidade não acolhida na infância. É um trauma que você viveu e você não conseguiu ressignificar isso. É um luto que você passou e você não conseguiu elaborar. Tudo isso vai deixando vestígio na gente. É muito comum o paciente chegar no consultório, tá, qual é a sua queixa? Ah, tá. Não, doutora, eu tenho esse luto aqui, mas eu estou bem resolvida com ele. Não, tá tudo bem, então, a gente vai tratar o que você trouxe. Mas o luto vai aparecer no meio da terapia. A traição vai aparecer no meio da terapia. A frustração, a decepção, a mãe ausente, o pai ausente, o abuso sexual, ele vai aparecer. Porque a gente vai compensar isso de alguma forma, com coisas ou com pessoas. Sim. Entendeu? Enquanto não resolver isso dentro da gente, a gente vai respingar em outras áreas da nossa vida. Agora, me fala uma coisa, dentro dessa nossa temática aqui, o suicídio. Que hoje nós temos um padrão, né? Já que a pastora Raquel tocou na questão da obesidade, da cirurgia que ela fez, essa questão da estética, que tem um padrão hoje de beleza, de manequim. Tu acha, você como psicóloga, você como pregadora da palavra, que as mulheres estão indo também por esse lado, às vezes querendo cometer até o suicídio por não alcançar esse padrão de beleza? As mulheres, tem muitas mulheres insatisfeitas, não são felizes, e às vezes tem alguém que libera uma palavra ruim também para a vida dela, oprime, né, com palavras. Fala para mim, dentro dessa visão de estética, de modelo, de padrão, tem que ser assim, tem que vestir isso. E tem mulheres que estão vivendo uma neura, não come, não faz nada. E isso também pode desencadear ela cometer o suicídio por isso? Olha, eu gostei muito dessa colocação, pastora Nilda, porque isso aí vai tocar em onde entra o nosso papel como igreja, a identidade. Cada um tem uma identidade. Existem aqui 4 mulheres. Falamos muito superficial aqui de quem somos, mas o pouco que falamos fala da nossa identidade. E essa identidade precisa ser respeitada. Porque eu costumo dizer que Deus não criou robô. Cada uma de nós aqui somos mulheres de Deus, você veja, cada uma com uma profissão, cada uma com uma habilidade, mas cada uma com uma identidade, com uma digital única. A senhora gosta de trança, precisa ser respeitada. Eu gosto do meu cabelo escovado, precisa ser respeitado. Você gosta do seu cabelo colorido, precisa ser. Nós precisamos respeitar a nossa identidade. E quando nós não reconhecemos essa identidade, nós vamos ficar em busca de querer ser um produto, que é isso que quando a gente não tem uma identidade, a gente se torna um produto na mão dos outros. Então, na busca de querer agradar, eu não vou dar conta de agradar a todos. Então, o que acontece? Alguém vai dizer para mim qual é o padrão que eu tenho que ter. Quando eu fiz a cirurgia, eu não fiz porque alguém disse que eu era obesa, eu fiz porque eu olhei no espelho e eu vi que aquilo não era bom como templo do Espírito Santo. Eu decidi pela cirurgia, eu estou dando um exemplo dentro da cirurgia, porque eu olhei e vi que aquilo me acompanhava a vida inteira e que eu não era feliz daquela forma. Eu não fiz em busca da sensualidade, em busca de provar nada para ninguém. Eu fiz para benefício meu. E quando eu fiz com 114 quilos, eu não encontrei ninguém que me apoiasse a não ser a minha casa, minha família. Mas os amigos de fora diziam, tá muito bom. Só que eu sabia o que eu queria. E eu, no processo dessa cirurgia, eu encontrei muita gente que se perdeu. Que não conseguiu encontrar a sua identidade de roupa, ficou vulgar, mandou o marido embora, porque não se encontrou. E aí, trazendo isso para os dias de hoje, essa questão do padrão, primeira coisa, você não pode fazer para provar nada para ninguém, nem para ninguém, você precisa ter a sua identidade. Sim. Você tem que fazer porque ou você sabe que você precisa ou tem uma necessidade. Vamos lá para o padrão estético. Agora, todo mundo quer se tornar perfeito. As pessoas não estão satisfeitas com aquilo que Deus criou. Sim. Você pode melhorar? Pode melhorar, mas vamos à realidade? Entra nas redes virtuais, você vai ver um monte de avatar.
Que é isso, pastora? São mulheres que mexeram tanto no rosto, com uma aplicação de botox, e tira não sei o que, e bota não sei o que elas estão tudo com cara de avatar e estão tudo do mesmo jeito. São mulheres que estão sorrindo forçado com a alma vazia. É verdade. E elas mexem tanto, que elas ficam deformadas e chega ao ponto de que você não consegue mais falar para elas, com elas olhando nos olhos, porque elas não são mais a identidade real. E detalhe, o vazio continua lá. É a questão, até que a pastora Raquel está falando ali, uma vez eu li uma frase de um livro, acho que é do escritor do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz que o povo está tão preocupado com a estética, com a beleza, esticar a ruga do rosto, mas não estica a ruga da alma. Então, isso é muito importante, né? Esse padrão. Então, como nós estamos aqui dentro dessa temática, a vida é a melhor escolha. A vida é a melhor escolha. Pastor, viver. dentro dessa temática de estética, as pessoas têm uma ilusão, né, de achar que a autoestima tem a ver com aparência. Isso aí. Mas nunca foi e nunca será sobre isso. Há 4 pilares que regem a nossa autoestima, e se isso estiver muito bem organizado, como a pastora colocou, na sua identidade, você vai ser a mulher que você for e vai se achar maravilhosa do jeito que você quer. O que acontece? A autoestima, sim, um pilar dela é a autoimagem, é você olhar no espelho e gostar do que você vê, mas ela tem uma coisa que eu acho que é a mais valiosa de tudo, que é a autoeficácia, que é a habilidade de resolução de problemas, a habilidade de lidar com a vida, a habilidade de tropeçar, cair e levantar. E toda mulher foi formada com isso dentro dela. Isso é uma habilidade que está no nosso cérebro, né? E nós temos também auto-reforço. O que é isso? Você gostar de quem você é. Independente se teu cabelo é cri-cri, se teu cabelo é assado, se é vermelho, se é azul, se é branco, mas você gosta de você. Independente se você estudou na faculdade pública, na particular, o que você é, mas você gosta de você. Autoestima é sobre isso. E a mulher que baseia sua autoestima, sua vida somente na sua aparência, ela tende a fracassar. Porque ela vai querer atingir um padrão inalcançável, né? De beleza, de superpoder, de ser maravilhosa. Porque a outra sempre vai ser melhor do que ela. Sempre. Agora, Outra sempre pastor, vai ser melhor. gente, a Fernanda conversando aqui com a gente, e eu tô lembrando aqui, como nós estamos no suicídio, mês amarelo, a vida é a melhor escolha. E dentro desse assunto, na Bíblia, Raquel, uma mulher que buscou a vida, 12 anos, a mulher do fluxo de sangue. Fala pra gente, pastor. Então, a palavra de Deus diz que ela investiu tudo que ela tinha, né? Se ela investiu, é porque ela sabia que sobre ela existia um decreto de morte. Existia um decreto de morte, tudo fadado para desistir, mas enquanto ela tinha, ela investiu. Por quê? Porque ela fez a melhor escolha. Ela decidiu viver. E quando acabou o que ela não pôde fazer, o Espírito de Deus permitiu que ela ouvisse. E ela ouviu falar de Cristo, e Cristo deu para ela o que na terra o que a terra, né, os médicos não conseguiram dar para ela. O problema é que a gente vê problema e a gente logo quer... Olha a Bíblia aí, povo. Olha a Bíblia aí. A gente logo quer desistir. Se você for para a Bíblia, se você for... Não, porque a minha dor é muito grande. A gente tem Ruth, a gente tem Jabes, a gente tem Jó, a gente tem todos os motivos para exterminar com a vida. Só que eles decidiram, eles entenderam, mesmo em meio à dor, não tem uma possibilidade. Eu não sei o que fazer, mas como Josafá declarou, Aleluia. Os nossos olhos estão postos em ti. Graças a Deus. Tem uma questão aí, né, que vocês não falaram, mas eu peguei um pouquinho da fala de cada uma. E eu acho que hoje em dia, as mulheres, né, o nosso século, né, que nós estamos vivendo, não são as mulheres, mas também atinge a classe dos homens, jovens, adolescentes, esse grau de comparação, né? Eu admiro muito a pastora Nilda, mas eu sou única, eu sou a Karine. Então, o talento que a pastora Nilda deu, a habilidade da pastora Nilda é dela. Admiro a voz da Raquel. Admiro a dinâmica, né? Essa envergadura que a Raquel tem. Mas é dela. E hoje em dia, por liderar, né, mulheres, a gente vê que o grau comparativo está adoecendo essas mulheres dentro dos nossos meios, né? Então, assim, o que vocês têm a falar sobre isso? Sobre esse grau de comparação que é uma coisa que nós estamos vivendo na nossa realidade, do nosso lado, né, perto da gente, até mesmo muitos conselhos a gente dá
a mulheres, né, sobre isso, sobre esse grau comparativo? Então, isso é uma realidade que a gente tem vivido de uma forma muito intensa. E no reino de Deus mesmo, isso tem acontecido muito. E parece que depois do Covid, né, essa coisa em que todo mundo ficou em casa, as redes virtuais alimentaram muito isso. As pessoas deixaram de viver uma vida real e acreditar na vida virtual. O que é a vida virtual? Nós estamos gravando aqui, nós estamos aqui nesse cenário, nós estamos aqui na igreja. Mas o que é a vida virtual que as pessoas passaram a acreditar? É aquela parede perfeita numa casa toda infiltrada, mas só tem aquele cantinho bom. Então eu vou filmar aquele cantinho, né? Só essa parte. Eu vou colocar, eu não tenho a melhor maquiagem, mas eu vou colocar um filtro. Porque o padrão diz que tem que colocar um filtro. Tem que ter um filtro. Alguém disse pra mim, pastora, a senhora é bonita, mas precisa usar uma maquiagem. Minha querida, eu não gosto de usar maquiagem. Acho legal, mas por quê? Porque eu não sou essa lady pregando. Eu já deixei de manifestar toda a potência que Deus me deu, preocupada, porque eu não pregava igual alguém, eu não tinha uma apresentação igual a fulano. Então o que vai acontecer? Vai estragar minhas toalhinhas, eu vou ficar toda borrada, eu vou assim, deixa para eu botar minha maquiagem quando eu chegar no casamento, numa festa, e eu chegando. Então, que acontece? Mas se você gosta, bato palma para você que gosta. Então, quando a gente fala desse grau de comparação, não tem como fugir. A gente vai falar da identidade. E quando a gente fala da identidade, a gente vai quebrar, no caso, para quem não segue isso, essa busca que leva ao suicídio, ao desespero, à depressão. Entendeu? A gente vê muitas mulheres de Deus, tá? Pregando sobre cura e enfermas. Por quê? Porque elas ficam nesse grau de comparação. Porque elas, nesse parâmetro, e é o quê? Elas perderam a identidade em busca de não, aquela ali é perfeita. Você não sabe de nada, minha filha. Você não sabe de nada do que aquela mulher tá ali. As irmãs, né, Raquel e Lia. Lia tinha filhos. E Raquel tinha um amor, mas Raquel queria o útero de Lia e Lia queria o amor. Você não sabe o que essa irmã tem. Fica com o que Deus tem para você. E aí a gente quebra o quê? A segunda ordem de Deus, mandamento de Deus. Primeiro grande mandamento. Amar o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, de todo o seu pensamento e entendimento. Segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Só que eu só posso amar o próximo quando eu amo a mim. Quando eu entendo que eu preciso me amar, me aceitar, que é um dos pilares que você falou aqui. Me aceitar. E quando eu me aceito, eu entendo quem eu sou, eu respeito quem eu sou, e aí eu posso amar o próximo. E quando eu entro nesse grau de comparação, eu perdi a minha identidade, isso significa que eu não me amo, e pode ter certeza, eu não amo o próximo, eu tenho inveja do próximo. Eu não quero ser como a Nilda é, eu quero ter o que a Nilda tem. Eu não quero uma blusa igual a essa, eu quero a blusa dela. E quando eu fico na busca do que ela tem, eu rejeito o que o Senhor tem para mim, e deixo de viver o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor determinou para minha vida, e passo a viver uma vida medíocre. E aí eu quero encontrar o culpado, quando o culpado sou eu que perdi a minha identidade. E entra em gratidão, né? Aí é mais um adoecimento, que a ingratidão também é doença. Isso aí. E interessante, gente, assim, que eu sempre falo isso, toda vez que eu tô com mulher eu falo sobre isso, é uma comparação muito injusta. Porque o que a gente vê nas redes sociais é um recorte da vida de cada uma. Né? Todo mundo tem suas pedras todos os dias, né? Depois que fecha a porta, cada uma sabe das suas dores. E a gente olha um recorte de uma mulher que é perfeita, de uma família que é perfeita, e começa, mas na minha casa não é assim, que meu marido é esquisito, que meus filhos é esquisito. A melhor comparação que cada mulher pode, cada ser humano pode ter, é consigo mesmo. Como é que eu era um mês atrás, como é que eu tô hoje? Como é que eu era um ano atrás, como é que eu tô hoje? Maravilha. É uma comparação justa, é comigo mesma. Porque é eu que sei das minhas lutas. É eu que sei como é que minha casa tem que respeitar isso. E respeitar. Por que a comparação leva ao adoecimento, ao suicídio? Porque eu começo assim, a visão pessimista, ela é muito característica da depressão, é um olhar pessimista sobre a sua vida. A vida do outro é melhor, o outro alcança, o outro avança. Uma crença de incapacidade, de inferioridade, sabe? De se colocar sempre para baixo. É uma queda, você vai caindo em cadeia. Despenca. Entendeu? Despencando. E quem vai ter alegria, quem vai achar que a vida é valiosa, olhando só para aquilo que dá errado? Entendeu? Tem uma atividade que eu ensino para minhas pacientes, aí você também que vai assistir, você faça, todos os dias antes de dormir. Busque na sua memória 3 motivos para agradecer.
Seja o que for, pode ser pequenininho, Fernanda, porque eu andei na rua e não morri hoje, tá? Tudo bem, isso é muito... Agradeça. Porque isso vai emanar em você o senso de que sua vida realmente tem importância, ela é valiosa, sim. Você falou aí, mesmo que seja pequenininha, agradeça. Você conseguir tirar aquele tênis da caixa e caminhar. Porque seu objetivo você nunca consegue. Mas aí o que acontece? Não, eu tenho que ir pra academia, malhar tantas horas igual. Ah, não consigo. Aí você desiste. É verdade. Vamos. Eu lembro, você me lembrou agora, eu fui participar de uma atividade, uma corrida essas corridas que tem, né? E eu fui uma em São Paulo, 5 quilômetros acompanhando um casal de amigos. O meu amigo já era maratonista, né? Já corria. A esposa dele foi porque eu fui, não corria nada. E eu fui porque depois que eu perdi peso, eu encontrei prazer na corrida, né? E se hoje eu tivesse mais tempo, eu correria. Eu gosto. Libera endorfina, eu fico maravilhada. Só que aí era 5 quilômetros e eu vi muita gente passando à minha frente, né? E eu tava acompanhando. Meu amigo já tinha ido na frente, eu fiquei com a esposa dele, acompanhando ela. Só que depois eu vi muita gente correndo na minha frente, desesperado, indo embora, e a gente ficando para trás. Só que eu percebi que eu podia ir um pouco mais. Só que eu estava presa por causa da esposa do meu amigo. E aí o Senhor falou para mim assim, olha, na vida é assim, se você ficar preso com alguém que não está no seu ritmo, você vai ficar para trás. Esse ritmo não te acompanha mais. Raquel, encontra o seu ritmo. Eu disse pra ela, ó, eu preciso encontrar meu ritmo, tudo bem pra você? Ela, não, pode ir. Eu encontrei meu ritmo não era nem com o marido dela e nem com ela, era o meu. Só que quando eu tava já com 2 quilômetros, eu falei assim, ainda falta muito. O Espírito de Deus falou pra mim assim, eu não quero que você olhe o quanto falta, eu quero que você veja o quanto você já correu. Aleluia, graças a Deus. Perfeita. E foi ela mesma superando, né? Que isso bom. aí. Isso aí. E também, assim, eu percebo, não sei se é a mesma coisa que vocês percebem, que hoje a profissão também mexe muito, né? Porque as donas de casa, que cuidam dos seus lares, com tanto amor, com tanto carinho, estão se sentindo inferiorizadas pelas mulheres que estão indo trabalhar. E isso também está adoecendo algumas mulheres no nosso meio, né? Que elas... Também entra o grau de comparação aí, né? Também tem esse grau de comparação, mas a vida inteira é aquilo que ela sabe fazer hoje, para a gente ter uma como é que se fala? Uma sociedade, né, onde as mulheres estão à frente, elas querem, né, se igualar e por isso também estão adoecendo, né, sobre isso. O que vocês têm a dizer? Feliz é a mulher que consegue e pode cuidar da sua casa, do seu lar. Feliz é a mulher que pode ser a rainha do seu lar na plenitude e cuidar dos seus filhos sem passar essa responsabilidade para ninguém. Isso é tão precioso, isso é tão precioso. E por que muitas vezes elas desvalorizam isso? Desvalorizam pela comparação. Agora, se elas entendessem, o trabalho de lá é a tua casa, é os teus filhos, é o teu marido, né? É o seu ambiente. Se ela entendesse o privilégio que Deus está dando para ela de não precisar levantar na madrugada, encarar um BRT, encarar ela ia passar a camisa desse homem com muito carinho. Ela ia olhar o caderno desse filho sorrindo, porque encarar BRT, encarar a indisposição do patrão, do chefe. Não, o segredo é você estar no seu lugar. Onde é o seu lugar? O seu lugar não é onde alguém disse que você tem que estar, é onde Deus te chamou para estar e você precisa aprender a ser feliz no seu lugar. E bom disso aí, pastora Raquel, é essa mulher, dona de casa, entender que como dona de casa, podemos receber Jesus e a sua comitiva a qualquer momento. Ele vai com vontade, ele vai com vontade. Uma questão também muito interessante, é uma pergunta que a gente precisa... Olha, gente, nós precisamos ser sinceras conosco. Tá? Essa vontade de sair de casa, de ir para o mercado de trabalho, de avançar, tem a ver com uma necessidade real minha, um anseio da minha alma, ou uma necessidade para cumprir uma expectativa do grupo onde eu faço parte? Ou fugir de problemas que ela não quer resolver. Isso, entendeu? Entendeu? Essas perguntas.
eu me formei, eu fui mãe, só fui dona de casa durante muito tempo, eu criei meus filhos. E eu fui para a faculdade, eu fui estudar, meus filhos já eram grandes, os meus meninos já estavam com 10, 11 anos. Eu me formei depois de casada, depois de mãe, e eu entendi assim, foi um chamado de Deus para minha vida. Eu sempre conto isso, que não foi porque eu quis, porque eu nem almejava a faculdade. Eu entrei no ensino médio porque eu me achava burrinha. Tinha síndrome da burrinha, Provavelmente eu sou muito burrinha, só tenho ensino fundamental. Aí eu fui para o ensino médio, no ensino médio um professor, ele, menina, vai mais adiante, porque você tem habilidade para isso, você tem capacidade para isso. Eu fui, faço o Enem, passo no Enem e vou fazer faculdade. Então, assim, foi um chamado de Deus para a minha vida, na minha profissão, que mudou assim, a minha trajetória, entendeu? Mas a gente precisa entender os tempos da gente também, que vai ter um tempo que a gente vai ser só mãe e vai ser necessário isso. Vai ter um tempo que a gente vai ser só esposa e mãe, que vai ser muito necessário isso. E vai ter um tempo da gente deslanchar, da gente crescer em outras áreas. Mas tudo isso tem que seguir um cronograma da minha alma. Não de uma ansiedade, não de uma necessidade, de uma fuga, entendeu? Para que tudo vá bem. Porque se eu atravessar esse tempo, eu posso até chegar lá nesse local, sabe, de bem-sucedida profissional, bem-sucedida, né, socialmente. Mas não chega inteira, né? Mas não chega inteira. Quebrou protocolo. Quebrou o protocolo. Nem protocolo, né? Quebrou o processo. Processo, isso é bom. As mulheres... Então, é a dica aí, né? Dentro desse setembro aí, nosso amarelo, agir. Precisa agir. Olha, Fernanda, quando ela reconheceu, viu, não, poxa, eu preciso crescer. Ela viu que ela podia mais. Então, para as mulheres que estão nos assistindo, você pode mais. Às vezes fica só sentada chorando, vamos agir. Vamos ser como a mulher do fluxo de sangue, né? Como nós já citamos aqui. Porque ela teve um entendimento bom, que ela, na sua mente, ela diz, se eu tão somente tocar, eu serei curada. Então, ela não precisou de palavra de incentivo de ninguém. Dentro dela, ela tinha o que ela precisava. Então, nós estamos hoje aqui, e você tem esse meio de comunicação e de verdades e de valores que nós estamos passando, haja com rapidez. Eu posso deixar um versículo? Com certeza. A vida sempre vai ser a melhor escolha. E quando a gente fala a melhor escolha, a palavra escolha significa opção. E quando você fala de opção é porque tem mais de uma. Mas o nosso tema aqui é a vida sempre vai ser a melhor escolha. E respaldo para isso, Deuteronômio capítulo 30, verso 19, quando o Senhor diz assim, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus e dando ouvido à voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Ele não criou robô, ele criou homens, mulheres, seres humanos dotados de capacidade de fazer escolhas. Escolhe, pois, a vida, porque a Bíblia diz que é a partir dessa escolha que vai depender a longevidade. Ele não prometeu para a gente um caminho de facilidade. Problemas vão existir, diagnósticos vão sempre aparecer, situações adversas vão sempre acontecer. Mas ele disse, em meio a qualquer situação, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Ele coloca a opção, mas dá a direção e diz, escolhe a vida. E foi o que a mulher do fluxo de sangue fez. Quando ela escolheu a vida, o que ela não podia fazer, Deus fez. Eu quero liberar uma palavra para quem crê. Eu quero liberar uma palavra para quem está entendendo que isso aqui não é perda de tempo. Eu não sei qual a situação que você está nesse momento em que você parou aí nesse podcast, em que você recebeu aí esse bate-papo. Eu não sei qual é a situação adversa, mas eu tenho uma palavra de Deus. Escolhe, pois, a vida. O que é isso? Você não pode, mas se você escolher a vida, o dono da vida vai fazer por você aquilo que você não pode fazer.
Que com essa palavra você seja abençoado. Tudo que você precisa é acreditar. É o exercício da fé. A Bíblia diz que o justo viverá por fé e não por vista. Deus abençoe. Amém. Que maravilha. Eu até anotei uma frase aqui, ó. Recomece sempre. Há tempo de fazer um novo início para qualquer coisa. Que você receba a vida da parte do Senhor. Que você saia desse quadro, que a sua casa saia desse quadro, que a sua família, seus filhos saiam desse quadro, porque os céus estão te dando sabedoria nesse momento. Amém? Oh, glória. Só trazer um interessante que eu costumo falar assim: se a sua vida não está valendo a pena, faça uma vida que vale a pena. De repente nem é pela gente, né? Mas é por alguém que a gente ame. E assim, e quando a gente olha para a vida, ele é o dom mais precioso que a gente tem. Porque você vai nos hospitais todos os dias, tem lá pessoas lutando para viver. Verdade. E você tem a sua aí, né, na medida do possível, saudável, e essa oportunidade de fazer uma vida significativa, uma vida que agrega valor no outro. E precisa fazer coisas mirabolantes? Não. O fato de você elogiar alguém, de você querer alguém perto, querer cuidar de alguém, isso vai fazer com que a sua vida valha a pena. Então, assim, desistir não é a única opção. Deixar de existir também nunca vai ser a única opção. Há uma opção de viver, e viver com significado, com propósito, com missão. E é isso que nós desejamos aos ouvintes desse podcast. Acolha quem esteja precisando, seja voz, seja ombro, mas também seja um canal de instrução. Aceita a humanidade. Reconhecer que aquilo que não dá pra gente, a gente coloca na mão de quem entende. E é para isso que Deus criou profissionais. Coisa boa. Eu encerro aqui a minha fala, que mulher fala muito, né? Eu encerro a minha fala dizendo que essa iniciativa do Projeto Somos Uma, maravilhoso. Agradecer a participação de vocês. Fernanda, a pastora Raquel, muito obrigado. Né? Karine, nossa líder, nossa presidente da União das Mulheres do Projeto Somos Uma. Muito obrigada. Gosta dessa palavra, tem que falar, presidente tem que falar. Presidente. O que eu deixo para as irmãs é: vamos agir para salvar vidas. Amém? Meu Deus, nosso primeiro podcast saiu. Glória a Deus. Glória. Deus é bom. Nossa, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Não pense que só foram vocês que foram abençoadas, porque também nós somos aqui. Glória a né? Deus, muito mesmo. Nessa mesa de comunhão e aprendizado. Como é enriquecedor. Deus é bom demais. Eu já peguei várias informações para levar para minha vida, porque a gente tem o hábito de ouvir e não praticar, né? Deus nos dá essa oportunidade de ouvirmos, mas há um caminho muito longo de ouvir, né, e praticar. Mas graças a Deus eu vou sair daqui hoje botando em prática o que essas servas do Senhor nos ensinaram. E você também já pode mandar para a gente um outro tema, né? Porque nós viemos aqui fazer o nosso primeiro podcast porque algumas sugeriram esse tema, valorização da vida. E o próximo, você também pode decidir. Manda pra gente, que nós vamos estar aqui com outras convidadas, falando sobre o tema. A pastora Raquel, quando chegou, já até sugeriu um tema aqui, porque ela é dessas, né? Falou, cara, eu tenho um só tema. uma sugestão. Uma sugestão que eu recebi, a pastora Nilda também. Tema bem sugestivo. É bom. Aguardo. Nós vamos fazer suspense para vocês. Mas que Deus abençoe a pastora Raquel, que Deus abençoe a psicóloga Fernanda. São umas pessoas que já nos acompanham, Somos Uma, e nós estamos sendo privilegiadas aqui essa tarde com a presença delas. E que Deus possa te abençoar, você que vai estar conosco, compartilha esse podcast, porque coisa boa, gente, compartilha. E esse vale a pena, hein? E que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada. Você que não faz parte ainda do Somos Uma, que é a União de Mulheres Avivadas, passa a fazer parte desse time, porque grandes coisas o Senhor tem feito. Siga no Instagram, né, Karina? Dá o Instagram. Vou deixar a pastora Nilda falar do Instagram. Fala aí, pastora. Eu... Segue lá. Terceira idade, gente. Somos umas, como é que é, Karina? Somos Uma oficial. Somos uma.ofc.
Mas também vou deixar as nossas convidadas falar sobre o Isso, Instagram pessoal aí. delas, né? Isso aí. As nossas convidadas vão falar agora sobre o Instagram de cada uma delas. Se você não segue, corre lá para seguir. Corre. Bem, o meu Instagram é PRA, né? Abreviação de pastora.Raquel Prado. Segue lá, vai ser um prazer te receber lá. Isso, você que quer saber mais sobre saúde mental, regulação emocional, autoestima, ansiedade, meu perfil profissional é Fernanda Machado Psi. Vai lá, tá aqui. Fernanda Machado Psi, espero vocês lá. Vai ser uma honra ter vocês comigo. E eu só queria terminar, porque onde crente se junta, não tem como não sair uma frase de cânticos da gente. Então nós falamos sobre a valorização da vida e veio um louvor na minha mente. Você tem valor, né? Então, assim, não posso deixar terminar esse podcast sem declarar isso sobre a sua vida nesta tarde. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Que Deus possa abençoar a sua vida. Você tem um valor. Amém? Muito bacana.